Vamos aprender mais sobre o mundo espiritual e sobre conexão com Deus. E agora, se você não assistiu os vídeos anteriores, assiste, porque eu estou falando de como você se posiciona no mundo espiritual. Vamos lá? Deus entrega a Moisés um modelo do tabernáculo do céu. E aí nós vamos ver agora como é esse modelo do tabernáculo, que também é o nosso corpo, que também é Cristo, esse tabernáculo. E ele próprio fala isso. Nós vamos ver agora como o mundo espiritual te acessa e como você se conecta com o mundo espiritual através desse padrão do tabernáculo. Agora eu fiz aqui no quadro, e eu quero te explicar como se movimenta, o mundo espiritual. As outras aulas nós falamos que você tem o governo dado por Deus do mundo natural e você é que abre portas para esse mundo espiritual, adentre no natural e também em você. E aí a gente vê aquele texto de Gênesis 4, certo? Que fala que o pecado está à porta, Caim. Deus falando para Caim, e você precisa dominá-lo. E agora Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta e bate. Se abrir, ele vai adentrar. E aí, com isso, eu quero agora usar novamente aqui um quadro para te explicar. Vamos lá. Aqui está um boneco, não bonito, mas um boneco representando uma pessoa. E agora nós estamos aqui com 3 dimensões. Primeiro, o nosso corpo, que é uma porta. Segundo, a alma, que é outra porta. E aqui essa porta pequena, que é nosso espírito. Vamos lá, no átrio do Senhor, ou seja, no tabernáculo que foi dado a Moisés com uma sombra do que há no céu, o Senhor disse a Moisés que a primeira porta é o átrio. A primeira porta é o átrio, que seria o quê? O nosso corpo, tá bom? Que seria o nosso corpo. Então, primeira porta, átrio do tabernáculo. Segunda porta seria a porta que se chama lugar santo, que seria a nossa alma. A nossa alma. Por quê? Porque o homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Quer dizer o quê? Já pegou um tabernáculo? Nós somos um tabernáculo. Coríntios, o apóstolo Paulo fala em Coríntios que nós somos um templo, um tabernáculo. E aí, queridos, a outra porta, que era a porta de conexão, que o sacerdote adentrava lá e tinha conexão com a Shekinah, com a glória de Deus, com o Senhor, é chamado o Santo dos Santos. É aí aonde o Senhor se manifesta, é aí aonde o Senhor fala com o sacerdote. E aí, isso também remete ao Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, o poder de Deus é muito forte. E aí remete ao nosso corpo, amém? O nosso corpo é a primeira porta do tabernáculo, que seria o átrio. A segunda porta seria a nossa alma, onde está essa porta maior. A nossa alma, que seria o lugar santo, tá bom? E aí, o que é que acontece? A terceira porta seria, onde é que está essa porta pequena? O Santo dos Santos, que é o nosso espírito, tá bom? Que é o nosso espírito. Porque existe aqui caminho, verdade e a vida. Porque Jesus, ele disse, eu sou o tabernáculo, eu sou o tabernáculo. E ele fala que ele deseja tabernacular em meio do seu povo, ou no meio, dentro do seu povo, amém? E Jesus fala que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E agora eu vou falar para você como se movimenta isso, como o mundo espiritual te acessa para que você tenha conexão. Vamos lá. A gente entende que o pecado, tá bom? O pecado aqui, que fala em Gênesis, a Caim, vou botar aqui pecado, perdão, vamos lá. Tá aqui pecado, e aqui fala que Jesus está aqui. Jesus, tá bom? Então o que é que acontece? Veja que os dois estão à porta. Eles estão muito perto do mundo natural.
O mundo espiritual está muito perto do mundo natural. Ele está à porta, e essa porta primeiro é o nosso corpo. É a primeira porta. Ele está muito perto da gente, da atmosfera, eles estão muito perto. Existe só uma diferença desse perto, que os anjos, ou seja, Jesus está mais perto por conta da autoridade do senhorio de Jesus. E ao derredor, que também não deixa de ser perto, está a influência. A influência é o quê? Do império das trevas. Mas eles estão à porta. Eles estão à porta. E essa primeira porta é o corpo. É o corpo, tá bom? Esse corpo aqui, o corpo nosso, o nosso corpo, ele é caminho, queridos. Ele é caminho, tá bom? Caminho para o mundo espiritual. Esse é o nosso corpo. Nosso corpo é caminho. O mundo espiritual, ele primeiro vem com a atmosfera sobre o nosso corpo. E nós sentimos a diferença, a mudança. Eu vou te ensinar nos próximos vídeos. Então, por favor, curte, compartilha e fica ligado aí nas redes sociais, tá bom? Aí o que acontece? Esse corpo nós sentimos quando a atmosfera do império das trevas e a atmosfera do Senhor vem sobre nós. Nosso primeiro contato é o nosso corpo, nós sentimos. E eu vou falar para vocês o que nós sentimos nos próximos vídeos. E aí, o que acontece? Que ele está, tanto Jesus, tanto o pecado, ele está perto, ele está nessa porta aqui, que é o corpo. Ele está sentindo, nós sentimos quando chegamos. E aí, o que acontece? O que sentimos gera o quê? Uma impressão, gera um pensamento, tá bom? Um pensamento aqui. Gera um pensamento. E aí nós podemos decidir. Quando nós decidimos, seja por Jesus, seja pelo pecado, tá bom? Nós decidimos, nós abrimos a outra porta, que é o quê? A porta do lugar santo, que é a nossa alma. A nossa alma agora é aberta, tá bom? É aberta para essa porta, amém? E aí quando nós adentramos aqui, veja o caminho, aqui é a verdade. A nossa alma, ela pode nos sabotar, como também ela pode nos firmar diante das verdades. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele é a verdade, mas também a palavra do Senhor diz que o inimigo, ou seja, Satanás, ele é o pai da mentira. Por isso que nós temos coisas que precisamos desconstruir, porque não é verdade, é mentira. Existem pessoas que não vivem o que Deus tem, ou as promessas de Deus, por conta que existem crenças limitantes que são mentiras. Você não consegue, você não vai conseguir, você não vai dar um casamento bem, feliz, você não vai prosperar, você só vai ficar aí, você nunca vai mudar, né? São crenças limitantes que são mentiras, não são verdades. Quando nós abrimos a nossa porta, primeira porta sentimos, e aí abrimos a nossa porta, que é a nossa alma, as crenças limitantes têm que ser desconstruídas, né? Tem que ser derrubadas, pois as verdades do reino dos céus, as verdades em Cristo têm que ser estabelecidas. Como você é um filho, você é a menina dos olhos de Deus, você é um príncipe de Deus, você é mais que vencedor, você é herdeiro, você já está nas regiões celestiais, aleluia. Como o apóstolo Paulo diz aos Efésios, vocês já estão nas regiões celestiais, assentados com Cristo, sobre tudo. Então o que acontece? Essas verdades começam a se manifestar em nossa segunda porta, que é a nossa alma. E quando essas verdades começam a se manifestar, nós abrimos a nossa porta para conexão. O sacerdote, ele entrava, né, no átrio, depois ele ia para o lugar santo, que é o lugar onde existia a mesa, o lugar de sacrifício, tá bom? E aí o que acontece? Depois disso, que ele passava por essa porta, que fala do entendimento, né, do entendimento da razão, da verdade, desconstruir algumas coisas. Aí ele entrava no Santo dos Santos, que é onde é a conexão, e essa conexão é o nosso espírito, amém?
Deus conecta em nosso espírito, Deus fala em nosso espírito. E quando nós recebemos a informação, a conexão de Deus em nosso espírito, nós geramos o quê? Vida. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, meu corpo, minha alma e meu espírito. Gera o quê? Vida dentro de você. Tanto também o império das trevas, ele abre a porta. Nosso corpo é o caminho, ele abre a porta, ele gera mentiras, crenças limitantes, mentiras sobre você. Você acredita, e aí quando você acredita, ele quer acessar o quê? O teu espírito, gerando o quê? Morte, tá bom? Morte, porque ele veio, o ministério de Satanás, como eu falei no vídeo anterior, que o ministério de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele mata a tua esperança, ele rouba teus sonhos, tua alegria, tua expectativa, mata, destrói casamento, destrói, ministério, destrói relacionamento, pai, filhos, empresa, tudo ele destrói, porque esse é o ministério de Satanás. Então, queridos, o que eu estou te ensinando aqui é um padrão da manifestação, da conexão do mundo espiritual com você, porque você tem a autoridade do domínio das trevas, das trevas entrar ou Jesus entrar e te dominar. Ser, como o apóstolo Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Mas essa prisão não é uma prisão categoricamente física, mas é algo, uma dedicação, é uma entrega em Cristo, que ele diz assim: eu estou nele e ele está em mim. Aleluia! E aí, queridos, o que é que o Senhor quer fazer de você? O mundo espiritual, ou tanto Jesus, tanto Satanás, ele deseja passar por essas portas, porque o desejo dele é adentrar nessa porta aqui, o Espírito. É aqui a conexão que gera vida, tá bom? Ou morte. Então, quando uma entidade, ela começa na atmosfera, depois da atmosfera ela toca no corpo, depois do corpo ela vem para a alma da pessoa, depois da alma ela gera, te mata, você não presta, você lança daqui, te enforca, e tudo, e aí ela começa a falar mentiras, e aí a pessoa vai acreditando e o desejo dela é entrar aqui, no espírito, porque se ela tomar o espírito, ela pode possuir, fazer o que ela quiser com a pessoa. Mas também Jesus, ele começa a vir com a atmosfera dele celestial, do poder, da glória, da unção. Você sente no seu corpo, aí você se abre para as verdades do reino, você se posiciona, se torna filho, e aí ele conecta, o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus, em nosso espírito ele testifica, e aí você vai gerar o que? Vida, e não haverá morte, não há morte em Jesus, a vida. Então, se você está em Cristo, você tem vida aí dentro. Então curte, compartilha para mais conteúdos como esse, para te ensinar sobre o mundo espiritual e a conexão do Senhor. Até os próximos vídeos. Shalom.